Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 29 de julho, celebra a Igreja a vida dessa grande santa, Marta, irmã de Lázaro. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Gangra, na Paflagônia, hoje São Quiri, na Turquia, São Calínico, mártir. Morte entre os séculos 2-3. Na Via Portuense, a 3 milhas de Roma, no cemitério dedicado ao seu nome, São Félix, mártir. Morte entre os séculos 3-4. Também em Roma, no cemitério de Generosa, os santos Simplício, Faustino, Viador e Rufo, mártires. Morte entre os séculos 3-4. Em Troyes, na Gália Leonense, na odierna França, São Loupo, bispo, que foi para a Bretanha juntamente com São Germano de Auxerre para combater a heresia pelagiana, defendeu com a oração a sua cidade do furor de Átila e, depois de exercer de modo admirável o sacerdócio durante 52 anos, descansou em paz. Morte no ano 478. Em Orleans, também na Gália Leonense, São Próspero, bispo. Morte no século V. Em Trondheim, na Noruega, Santo Olavo, mártir, que, sendo rei deste povo, difundiu no seu reino a fé cristã que conhecera na Inglaterra, debelando com ardor a idolatria, e finalmente morreu apunhalado pelos inimigos. Morte no ano 1030. Em Roma, o beato Urbano II, Papa, que defendeu a liberdade da Igreja contra as ingerências dos poderes seculares, combateu a simonia e a corrupção do clero e, no Concílio de Clermont, exortou os soldados cristãos a libertar, com o sinal da cruz, os irmãos oprimidos pelos infiéis e o sepulcro do Senhor. Morte no ano 1099. Em Saint-Brieuc, cidade da Bretanha Menor, região da atual França, São Guilherme Pinchon, bispo, que se dedicou à construção da Igreja Catedral, resplandeceu pela sua bondade e simplicidade e, por defender intrepidamente o seu rebanho e os direitos da Igreja, suportou duros vexames e o exílio. Morte no ano 1234. Em Omura, no Japão, os beatos mártires Luiz Bertrand,
presbítero da Ordem dos Pregadores, Mâncio da Santa Cruz e Pedro de Santa Maria, religiosos da mesma ordem, que foram queimados vivos por Cristo. Morte no ano 1627. Num barco-prisão ancorado ao largo de Rochefort, na França, o beato Carlos Nicolau Antônio Ancel, presbítero da Congregação de Jesus e Maria e mártir, que, durante a Revolução Francesa, encerrado na sórdida galera em ódio ao sacerdócio, consumou o martírio, morrendo contagiado por uma grave enfermidade. Morte no ano 1794. Em Qinjan, cidade do Guizhou, província da China, os santos mártires José Zanvenlan, Paulo Shen Shangpin, alunos do seminário, João Batista Lu Tingjin, administrador do seminário, e Marta Wang Louzi, viúva, que, pela sua fé em Cristo, foram encerrados numa cavidade quente e úmida, sofreram atrozes tormentos e finalmente morreram decapitados. Morte no ano 1861. Em Lamousse, na Bretanha, região da França, São Luís Martin, pai de Santa Teresa do Menino Jesus. Morte no ano 1894. Em Esplugues, cidade próxima de Barcelona, na Espanha, o beato João Batista Eguscoezabal Aldais, da Ordem de São João de Deus e mártir, que, durante a perseguição contra a fé, foi morto em ódio à Igreja. Morte no ano 1936. Em Calanda, próximo de Teruel, também na Espanha, os beatos Lúcio Martínez Mancebo, presbítero da Ordem dos Pregadores, e companheiros, mártires, que, animados pela fortaleza de Cristo, deram a vida na mesma perseguição. São estes os seus nomes: Antônio Lopes Couceiro, Felicíssimo Dias Gonzales, Satúrio Rei Robles, Tirso Marique Meleiro, presbíteros, Gumercindo Soto Barros e Lamberto de Navacoés Y de Juan, religiosos, da Ordem dos Pregadores, e Manuel Albert Ginés, presbítero. Morte no ano 1936. Em Valência, também na Espanha, o beato José de Calazans Marqués, presbítero da Sociedade Salesiana e mártir, que na mesma perseguição derramou o sangue por Cristo. Morte no ano 1936. Em Clot dels Albins, perto de Lérida, também na Espanha, os beatos Ângelo Maria Prato Estencho, presbítero da Ordem dos Carmelitas Descalços e companheiros, mártires, que, durante a mesma perseguição, confirmaram com o seu sangue a plena fidelidade a Cristo. São estes os seus nomes: Eliseu Maria, Teliseu Maneus Bezalduch, Anastásio Maria, Pedro Dorca Coromina, Eduardo Maria, Manuel Serrano Bus, presbíteros, André Corsino Maria, José Soler Rovira, Eliseu Maria, Luiz Fontecava Quiroga, João Maria Puigmit Jarrubió, José Maria, Gabriel Escoto Ruiz, Miguel Maria, Miguel Soler Sala, Pedro Maria, Pedro Ferrer Marim, Pedro Tomás Maria, João Pratcou de Carreira, Elias Maria, Genésio Garre Egeia, religiosos, todos da Ordem dos Carmelitas Descalços. História de Santa Marta, irmã de Lázaro. Origens. Marta é contemporânea de Jesus. Ela é mencionada 13 vezes nos Evangelhos. Era irmã de Lázaro, grande amigo de Jesus e de Maria, aquela que se sentava aos pés do Mestre para ouvi-lo. A família de Marta vivia no vilarejo de Betânia, a 3 quilômetros de Jerusalém. A casa e Marta era um verdadeiro local de descanso para Jesus e seus discípulos. Convivendo com o Mestre, ouvindo e servindo-o, Marta conheceu o reino dos céus. Ela presenciou a ressurreição de seu irmão Lázaro, operada por Jesus, 4 dias após sua morte. Repreendida carinhosamente por Jesus. Certa vez Jesus se hospedou na casa de Marta, em Betânia. Para agradar e bem receber Jesus e seus discípulos, Marta mergulhou nos afazeres domésticos, sem perceber, talvez, que Jesus gostaria de ter sua presença, ao lado da irmã Maria, como ouvinte atenta e carinhosa, da mensagem do reino dos céus. Tal comportamento lhe rendeu uma repreensão carinhosa de Jesus, que, afinal, tornou-se grande ensinamento para todos nós, o de que as coisas espirituais, a palavra do Senhor, são mais importantes que as materiais. Vejamos na passagem abaixo. Estando Jesus em viagem, entrou numa aldeia, onde uma mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa.
tinha ela uma irmã por nome Maria, que se assentou aos pés do Senhor para ouvi-lo falar. Marta, toda preocupada na lida da casa, veio a Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe só a servir? Dize-lhe que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas, no entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, que lhe não será tirada. Lucas 10, 38, 42. Padroeira. Apesar da chamada de atenção recebida de Jesus, o serviço que Marta prestava era importante e necessário. E Jesus, em momento algum, questiona tal importância. Ele quer apenas colocar as coisas nos seus devidos lugares e valores. Assim, pela preocupação de Santa Marta com a alimentação, a acolhida e o bem-estar de Jesus e de seus discípulos, Santa Marta se tornou a padroeira dos anfitriões, hoteleiros, nutricionistas, cozinheiros e nutrólogos. Coragem de expressar seus sentimentos a Jesus. No episódio da doença, morte e ressurreição de Lázaro, seu irmão, Marta sofre. Ela manda chamar Jesus e Jesus aparentemente não atende. Seu irmão morre e é sepultado. Fica 4 dias no túmulo e, só então, Jesus chega. Marta corre até ele, ajoelha-se aos pés do Mestre e diz: Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. João 11,21. Este desabafo mostra a confiança e a intimidade que Marta tinha com o Senhor. E a frase que ela diz em seguida, mostra toda a sua fé incondicional em Jesus: e mais mesmo agora, eu sei que tudo o que pedires a Deus, Deus dará. Trata-se de uma das passagens mais emocionantes do Novo Testamento em que, no final, Jesus ressuscita Lázaro e muitos passam a crer nele. A confissão de Marta. Em todo o episódio da ressurreição de Lázaro, Marta tem a oportunidade de fazer uma bela profissão de fé em Jesus. O capítulo 11 do Evangelho de São João conta essa história em detalhes. Destacamos aqui a confissão de Marta. Ela afirma que Jesus é o Cristo, o enviado de Deus, que devia vir ao mundo. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Creis nisto? Respondeu Marta: Sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que devia vir ao mundo. João 11, 25, 27. Culto a Santa Marta. Os primeiros a realizarem uma festa dentro da liturgia da igreja dedicada a Santa Marta foram os franciscanos, no ano 1262. Para tal celebração, escolheram o dia 29 de julho. A festa se difundiu e os cristãos passaram a celebrar Santa Marta já como padroeira dos anfitriões, hospedeiros, cozinheiros, nutricionistas e nutrólogos. Mais tarde a Igreja confirmou oficialmente a celebração na mesma data. Oração a Santa Marta. Santa Marta, Santa minha, acolhe-me a vossa proteção, pois entrego-me ao vosso amparo, e em prova de meu afeto por vós, ofereço esta luz, que acenderei todas terças-feiras durante esta novena. Pela felicidade que tiveste em hospedar em vossa casa o divino Salvador do mundo, consolai-me nas minhas penas. Intercedei hoje e sempre por mim e minha família, para que tenhamos o auxílio de Deus Todo-Poderoso, nas dificuldades de nossa vida. Suplico-vos que tenhais misericórdia infinita para comigo, concedendo-me a graça que hoje vos peço de todo o coração. Faz-se o pedido. Rogo-vos que me façais vencer os obstáculos da vida, como vós vencestes o dragão que tendes debaixo de vossos pés. Amém. Jesus. Santa Marta, rogai por nós. Jesus numa aldeia entrou, e Marta em sua casa o hospedou, e possamos também dele em nossa casa. Amém. Santa Marta de Betânia, hospedeira do Senhor, hoje o povo
Letra completa e cifrada, assim como o repertório completo para este dia, você encontra no meu site cindyferrarese.com.